Então, agora nós estamos na segunda parte da nossa reunião de hoje, né, dia 27/4/2022, onde a gente está estudando Tirana do Lenço, aqui no projeto Falei Professor. Estamos na sala com os professores, ó. O Juca está com a gente, primeira visita do Juca, está quieto, está com os olhos estalados de tanta coisa que a gente fala aqui. Tá. O Daniel Seco, lá de Soledade, está com a gente aí, a Bana Daniel, que é a segunda parte. Quem estava olhando esse aqui não olhou a primeira, ou vai olhar a primeira depois. Se tu perdeu a primeira, tem que olhar, porque senão tu não vai entender nada do que está acontecendo agora quando a gente chegar na Tirana do Lenço aqui, tá? Nivaldo Rosa, autor do Compêndio de Danças Gaúchas de Salão. Matheus, músico e tudo mais, que está ali lá do Osório, só levantou a mão porque ele está procurando algumas coisas que nós discutimos na primeira reunião. Tem que ir lá na primeira reunião, assiste o outro vídeo para tu entender. Lucas Santos, garoto recordando, também com a gente. O Cristiano, que já está chateado que nós não chegamos na Dança Nunca ali, autor de várias obras. E o Ermelinde, lá de Tijuca, Santa Catarina, que está só no offline ali, só anotando. Quem falou em anotar, quem está assistindo agora esse vídeo já vai anotando, porque vai entrar bastante coisa boa aí. Nós vamos compartilhar agora um material que faz parte do workshop de interpretação, tá? Sentir para transmitir, que a galera aqui já fez, tá? Já a grande maioria, então eles já conhecem, então, alguns assuntos que você talvez fique perdido no vídeo aqui. É interessante fazer esse workshop, a descrição tá, o link está na descrição aqui, dá uma olhadinha ali, vale a pena. A galera que fez aqui já sabe o que a gente está falando, e eu vou compartilhar o material. Primeiro eu vou mostrar ele em PDF para vocês, tá? Esse aqui é o material da Tirana do Lenço. Ele vai em PDF, para quem faz o workshop ganha esse material aqui. Aqui tem um botãozinho, é só clicar nele, ó, e você vai direto para o workshop. Aqui vai estar toda a descrição da dança por parte, o que nós vamos discutir agora nesse vídeo aqui. As imagens são uma parceria que eu fiz com o Davis, então eu só tenho que falar que é as fotos do Davis, é só falar isso aí, já está tranquilo, eu posso usar as fotos dele. E aqui, quando chegar, tu vai poder clicar em ir para o workshop, e aqui está todas as nossas redes sociais, tá? Só que eu não vou compartilhar esse aqui, eu vou compartilhar o PowerPoint. Se tu quer esse material aí, eu vou deixar algum link aí na descrição, e aí tu entra aí e baixa esse material para ti aí, tá? Depois para te discutir com a gente. Eu vou em PowerPoint porque vai surgir coisas novas aqui nessa discussão, e eu não sou bobo, eu vou melhorar ainda mais esse material que tu vai receber, caso tu vá na descrição. Então, a Tirana do Lenço. Já falamos um pouco do histórico. Aqui eu vou pegar a deixa da musical anterior lá, para a gente entender o que dominava, isso eu falo no workshop, só para a gente lembrar e tocar a informação. O que dominava na época da Tirana do Lenço? O canto. Tá? A voz do canto solo era o mais importante. Vai ler em todas as obras que a gente tem ali, aquele material que nós vamos discutir agora, ele está com todas as obras, desde o livro do Cristiano até as que foram citadas no histórico lá anterior. Então, o que era dominante aqui? O som da viola, tá? Que era afinada pela voz do cantor. Coisa que hoje é o contrário, hoje tu afina, a voz do cantor vai de acordo com o instrumento. Naquela época, agora saltou um músico, acho que eu falei bobagem, vai lá, Matheus. Corrija-me, antes que eu fale mais bobagem. Vai ter um momento que vai dizer, então, que o instrumento era afinado à voz do cantor. O que era isso? Como é que eu vou dizer? Fácil de pensar. Tu tem um instrumento diatônico, então tu não tem muitas opções de tons. Então, as músicas era pelo som do cantor, era o cantor que tocava e o instrumento que acompanhava. Exemplo clássico, Alexandre Bruneto, Juliano Eloy. Um tem uma voz muito grave, o outro tem uma voz muito aguda. Qual é a tonalidade da música? Então, a música varia de acordo com o cantor. Então, quando se diz que a música é afinada pelo cantor, o instrumento é afinado pelo cantor, é que quando tu canta, então é de acordo com o gogó do cantor. Um outro momento vai dizer que é afinado pelo instrumento. Se tu tem uma gaita ponto que o tom é dó e sol, só vai tocar em dó e sol, não tem como tu tocar no outro tom. É basicamente isso. Nivaldo está com a mão levantada.
O Nivaldo vem para te contrariar, só cuida. Não, talvez sim, talvez não. É que assim, nós temos que levar em consideração, Matheus, o que o Tony quis dizer, a rusticidade da época. Né? Hoje nós temos músicos estudiosos de música, que sabem ler partitura, que sabem, né, que são formados em música. O que nós tínhamos antes eram músicos rústicos, né, que aprendiam só de ouvido, que só tocavam de ouvido. Então, eles sim se guiavam pela voz de quem estava tocando, quem estava cantando, aliás. Né? Não tinha essa complexidade de 2, 3 vozes, não, era rusticidade mesmo. Então, isso tem que ser levado em conta, né, quando se afirma esse tipo de coisa. Cristiano na sala, vai, Cristiano, né? Vou dar sequência, tem 3 mãos levantadas, vai, Cristiano. Não, na verdade é a mesma coisa que o Nivaldo falou. Eu acho que na época não tinha muito recurso, o cantor, né? Não tinha muito recurso, ele fazia aquilo ali, e daí, em vez de ele entrar no tom do instrumento, o instrumento que tinha que se adaptar ao cantor. Acredito que seja isso, né? Mas aqui fala da questão do solo, né? Mas o Paixão depois traz num livro dele, que até foi, acho que foi os rio-grandenses que fizeram, eu não lembro o nome do livro, é um folheto grande, que ele fala, daí ele diz, mas ele não fala específico do Levante da Tirana, que os levantes podiam ser feitos em primeira e segunda voz, né? Então há uma interrogação, mas ele não fala da tirana, ele fala dos levantes das danças do ciclo do fandango, só para contribuir. Só para não deixar passar essa do Cristiano, que é uma baita informação, ele fala assim, ó, no ciclo da música fandanguista, num dos livros do Paixão, ele fala que ela era possível fazer em dueto masculino. Vou repetir, dueto masculino. Naquela época, mulher não cantaria. Naquela época, mulher não cantaria. Tá? É isso que a gente está... Naquele período, no caso. Naquele período, boa. Tá, ótimo, perfeito. Então, assim para atrapalhar, é só que a gente tem que levar em conta, então, pelas características da dança. Não, tranquilo, mas tu já estava com a mão erguida, Matheus, para alguma coisa. Calca ferro, que daí depois... Sim, eu gosto sempre de trazer exemplo, professor, para a gente ver. Porque vão pegar danças que, dançadas contemporaneamente, tu vai elevando a tonalidade. Tu começa em dó, caranguejo. São três ou 4 voltas. Tu começa em dó, tu vai para ré, tu vai para mi, e dependendo, tu ainda aumenta mais meio tom. Então, é uma provocação, porque assim como o professor Cristiano falou, tensionado pelo professor Nivaldo, que se tem uma rusticidade na característica da dança, hoje em dia não se leva mais em consideração. Vamos colocar que depende. Depende. Deixa para nós discutir, não se leva em consideração, o deixamos no depende ainda aí. Daniel, você estava com a mão erguida, Daniel. Voltei para causar discórdia. Lerei. Sesimbra-Jacques, em Passant, no cruzar do século XIX para o século XX, nos deixa este texto, abre aspas, haviam tão bons tocadores que trinavam notas imitando choros, suspiros e gemidos, fecha aspas, abre aspas, e de intervalo a intervalo, quando dava uma folga aos pares que sapateavam graciosamente, entre aspas, o gaúcho que dedilhava a viola, terno e ardente, ao som do pinho, pois assim chamava a esse instrumento, soltava a voz cantando seus amores, suas mágoas, suas proezas, seus feitos. Durante o canto parava o sapateado e os pares faziam figuras ao compasso da toada com que o tocador cantava seus versos. Vou ajudar essa parte aí do Daniel, e aí o Nivaldo já fica aquecendo ali. Qual folheto secou? Nesse mesmo livro aí, Daniel, que é do Sesimbra-Jacques, não, então não é do Sesimbra. No do Sesimbra-Jacques, se o Matheus encontrar onde está falando ali, ele vai explicar como é que isso procedia, tá? O cara chegava na instância,
Ele vinha de viagem, pedia apeio, quando ele sentava, já havia alguém que servia um mate para que ele limpasse a goela, e ele já afinava a viola dele para fazer as suas tiranas e tocar aquilo ali que estava acontecendo, tá? Deixa eu colocar isso para vocês. Bom lembrar os instrumentos rústicos que os guris falaram, que era a viola e a rabeca, ou seja, o violino antigo. Esses aí eram afinados ao tom da voz do cantor, como disse, que poderia ser duetos masculinos, que nem citou o nosso amigo Cristiano, lembrando que a música acompanhava a dança. Vou repetir, a música acompanhava a dança. E o Daniel traz um elemento muito importante: quando havia canto, não havia dança. Quando havia parava o canto e rompia o tocar, começava-se a dança. Tá? Então, para a gente entender essas características. Outra coisa importante nessa rusticidade, que o Mateus disse assim, hoje não se... Depende, como eu disse, né? Olha só, não haviam caixas de som, então a música não era equalizada e nem tinha a altura do som que tem, e também não haviam tablados para eu sapatear. Então, nós começamos na primeira brincadeira de discórdia, que nem diz o amigo Daniel. Se eu estiver representando um cara de bota de garrão, de uma época bem antiga, onde tem essas características, qual é o anacronismo? O anacronismo é eu estar fazendo um sapateio rivernense, trazendo repiques americanos para uma época onde o som não ia aparecer na sala. Por isso que o Paixão descreve em seus livros que tinham roseteares. Por que tinha um rosetear? É como se tu pegar o pandeiro, a colher, ou tu está tocando algum instrumento, ele faz a acústica com o som todo, onde não tem uma amplificação. Então, agora tu começa a imaginar na tua cabeça, música, o instrumento afinado pela voz do cantor. Quando tem canto, não tem dança. O violino e a rabeca, no caso, e a viola eram, e ao som do aduf, que é o pandeiro, eram os instrumentos rústicos. Tá? Não havia tablado. A acústica que tu faria desse som aí era uma harmonia com aquilo ali. Paixão cita roseteados. Então, tu começa a criar um clima, né, do ambiente, sem salão, sem palco, né? Muitas vezes chão batido, e tu sapateando. E, Valder, tu que está com a mão erguida, já fizemos um contexto, entra... Então, isso tudo que a gente está discutindo aqui nos leva a compreensão, né, dessa grande diferença que a gente vive debatendo e discutindo, né, e que a gente sabe, pelo menos quem conhece bem, né, quem sabe dos dois lados bem, aqui está o Cristiano, está o Daniel ali, que nunca vai ser unificado. Fegadã tem o seu estilo, Vacaria lá, e Enade tem o seu estilo, e vai ser diferente. Então, isso tudo que a gente está falando é justamente sobre isso, né? Nós dançamos hoje, vou falar de Enarte, vou especificar Enarte. Nós dançamos hoje no Enarte, né? Música contemporânea tentando arremedar uma rusticidade na coreografia. Entendeu? E isso nunca vai dar certo. Isso sempre vai ficar essa coisa mais reta, mas então não tem. E já lá, né, a linha do Fegadã, a linha da Vacaria, ela procura deixar bem mais claro isso, né, essa rusticidade, trazer essa simplicidade no tocar, né, para que o dançarino dance conforme o que está ouvindo, né? E o que é muito mais prazeroso, talvez, em dançar. Essa fala do Daniel, ali, quando ele cita, né, que haviam excelentes músicos, a referência que se tinha de excelentes músicos era justamente isso, muito em relação ao que o Tony falou, né, que nós não tínhamos amplificação musical. Então, muitas vezes, a potência de voz era a qualidade de ser um excelente músico. Aquele músico que todo mundo conseguia ouvir era o melhor músico que nós podíamos ter. Né, porque todo mundo ouvia um músico sem amplificação de som. Né? E aí entra esse fato folclórico, vamos dizer assim, em relação à música, né? A maneira folclórica, a maneira mais rústica de tocar um instrumento.
né? Como bem disse o Tony, a viola, a rabeca, que eram os instrumentos principais, né, que nós tínhamos. Eu vou citar um fato que aconteceu comigo, né? Não sei exatamente o tempo, tá? Mas eu estava dando aula para o grupo aqui de Guaíba e nós contratamos uma menina que ia tocar violino para nós, que era lá de Porto Alegre. Aí eu fui com o meu carro antes do ensaio lá buscar a menina para vir para o ensaio tocar. Foi uma recomendação, a menina realmente tocava violino muito bem, ela era aluna da URGS e tal, então era uma acadêmica, ela tinha entendia do Chaquém para Palavicina, era a forma rústica de tocar, era a forma mais simples de tocar, aquela forma de tocar mais, vou inventar um termo que mais arrabecada, né, de se escutar o som, era a característica daquela música folclórica argentina, entendeu? Então, olha a diferença, né, a música acadêmica, né, a pessoa não sabe nem distinguir o que é a música folclórica, não sabe valorizar, talvez, aquilo ali é folclore, tem o seu valor, não, ela rechaçou totalmente, não, isso aí não existe, não pode ser assim, entendeu? Então, nós temos que, hoje, conviver com esse tipo de situação, né, porque nós temos em nossos musicais, na sua grande maioria, às vezes, acadêmicos de música, caras que entendem muito de música e que só trazem, né, a música exatamente ali, partitura, nota por nota, exatamente como está, e não fazem essa incrementação mais folclórica, mais tradicional, mais rústica dentro da música para que nós possamos dançar. Tá o Cristiano e tá o Daniel. A sequência pode ser dividida entre os dois aí. Eu acho que tá o Daniel primeiro. Não, o Nivaldo quebrou o que eu ia falar agora. Nós temos sintonia. Eu ia falar, não com tão boas palavras, o que o Nivaldo acabou de falar. Quando eu puxei aquele texto para ler ali, era exatamente ali quando abre aspas, haviam tão bons tocadores, né? Esse o principal foco ali da minha leitura. E também, pegando tudo isso que o Nivaldo falou, até eu penso que isso é coisa minha, né? Porque você dança conforme a música, então tu tem que ter bons músicos, né? Mas de novo, para mim, para grupo de dança, o bom músico não é o que lê partitura. O bom músico é o que sabe tocar para te dançar. E fazem 2, 3 anos que eu estudo com o Fabinho. E inclusive, até semana passada, eu acho que nós estávamos falando em Tirana e coisa. E quando eu fui levar ali o CTG, ali, o grupo de Bascaçal lá para o festival dos festivais ali, baseado em muita informação no estudo do Fabinho, que é um acadêmico, não é formado ainda, mas estuda música e entende de folclore, a gente vai buscamos muito ponteio de violão, subsídios de violão no Chaquém, Palavecina e nos Tchau-Tchaleiros, para botar ali. Daí eu peguei para levar lá o Zile, que toca para o Ronda Charrua. Só que ele dança Paixão e daí toca para o Ronda. E daí o Fabinho, o Luiz Trautmann, que é formado em música, e o Gaita. E daí a minha ideia era juntar tudo isso, pegar uns caras bons de tudo que era lado e fazer um musical próprio. E botar meu espetáculo ali do jeito do grupo dançar. Quando as músicas ficaram prontas, eu mandei para o Nivaldo. E pedi, Nivaldo, o que tu... Deu? Ficou diferente. E eu gostei, mas eu gostei tanto que quando a gente gosta demais uma coisa, a gente fica inseguro, porque é só a gente que gosta, né? Mandei para o Nivaldo para dizer o que o Nivaldo achava. E o Nivaldo me disse que estava bom. Então, aquela apresentação lá foi no musical, teve o aval do Nivaldo. Mas o fato aqui mesmo era puxar ali que os bons tocadores não eram os caras tão feito a facão, não. Cristiano? Meta a ficha, Cristiano. A partir do que o Seco leu ali no livrinho, até ele mostrou o livro ali, né, Seco? Mostra de novo para nós aí, faz favor. O grande problema, o grande desafio nosso, eu acho que nosso, como estudioso, como instrutor de dança, ou como dançarino, ou seja, ou como, enfim, quem gosta de ler e estudar, é temporizar as coisas.
É o grande, eu acho que é a grande, nós tentar nos situar na época, porque a régua deles da época não é a mesma régua nossa. Então, nós vamos falar assim, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos, já que o Seco comentou ali, que eram ótimos violeiros, enfim. Só que para aquele período, eles, como o Nivaldo falou, acredito eu, que para aquele período, naquela época, eles eram ótimos violeiros, nem compara com os violeiros de hoje. É algo que eu tô que nem o seu Beloni, eu estou fazendo uma pesquisa, tem um estudo, que é a questão que fala que o homem do Rio Grande do Sul tinha todo um tratamento diferente com as mulheres. Mas eu estou concluindo que o tratamento diferente com as mulheres não deixava de ser machista, não deixava de ser, de ser diferente com relação aos homens. Eu acredito que o comportamento diferente que eles tinham era com relação à época, aquele período, as pessoas daquele período com relação a outros estados. Então, o grande desafio nosso é temporizar. Vou dar um exemplo aqui que o Seco comentou, a questão da tirana, de nós fazer com um par, e daí agora, e ele leu ali a questão a gente sabe que o Paixão escreveu a questão do levante, que podia ser feito por uma e segunda voz. Em determinado momento, num concurso, não fui eu que levei, depois me ligaram para me contar, os guris colocaram um levante em 2 vozes masculinas, um dueto, por intermédio do que está descrito nesse livro que o Paixão, que está escrito pelo Paixão, e sendo que o concurso era avaliado pelas obras do Paixão. E os avaliadores descontaram, dizendo que não podia. Então, é bem complicado isso, porque muitas vezes a gente quer fazer algo mais, não é folclórico, mas ir mais a fundo nos estudos, e a gente fica preso na questão do concurso, entende? Outro exemplo simples, o Lucas está aqui na sala, nós fomos no rodeio de Flores da Cunha agora, nós nos damos o trabalho de pegar umas peninhas de coruja e colocar no chapéu, tá? Eu sabia, eu tinha certeza absoluta que eles iam colocar, que alguns avaliadores iam colocar aqui aquelas penas de galinha no chapéu e não combina, entende? Nós então, era alemão. Esse tipo de coisa. Tu quer fazer alguns fragmentos... Nós era alemão. Tu quer trazer alguns fragmentos folclóricos para o concurso e o concurso te poda. Eu não estou dizendo que aqui está certo ou que está errado, os avaliadores estão certo ou errado. Só que quando a gente vai fazer esse tipo de estudo, a gente tem que sair um pouco dessa questão do concurso para a gente ficar preso no regulamento do concurso, né? Mas o grande desafio nosso, e eu acredito que seja isso, é nós temporizar o que nós vamos estudar. Se nós formos falar de músicos, nós tentar nos situar naquele determinado período, naquela determinada época, porque não tem como, não é infelizmente, nós somos de outra época, de outra geração. Hoje os nossos músicos que tocam nos eventos, os caras são demais, eles fazem o que inacreditável nos instrumentos. E naquele determinado período as pessoas não tinham toda essa técnica, né? Então o desafio, a palavra que eu acho que é a questão de temporizar. Quando nós formos estudar alguma coisa, nós temos que tentar temporizar aquela época, viajar para aquela época para nós poder entender, entre aspas, um pouco de como que era o comportamento das pessoas e como elas, enfim, se comportavam num ambiente social, num baile ou propriamente na sociedade, né? Vocês viram, né, quem está assistindo o vídeo agora, que essas discussões vão se aprofundando. Eu disse que não era nada, é mergulho. E o que acontece? Nós estamos ali com o slide da tirana do lenço, mas a gente ainda está com algumas coisas necessárias para serem afinadas antes de começar a tirana. Matheus está com a mão erguida, manda ver, Matheus. Não, deixa só eu falar antes, até porque eu levantei antes a mão, é só justamente para falar sobre isso que tu disse, Tony. A questão, né, uma observação, né, uma coisa que talvez fosse para ser simples, né? Não, vamos falar da tirana hoje, né? Vamos discutir a tirana. Nós entramos na parte musical e não conseguimos mais sair de tanta informação, né, de tanta coisa que nós temos ainda que estudar e nos aprofundarmos dentro da música, né? Talvez no tempo em que eu só vivesse a dança em si, né, dentro do contexto dança tradicional, dentro do livro lá e tal, eu nem estaria preocupado com tudo isso. Mas a partir do momento, né, que Cristiano sabe bem disso, né, que tu começa a ter esse olhar para dentro do folclore, para trazer coisas que talvez a gente não vá usar no concurso, mas que serve como base e como informação para muitas coisas que a gente vai fazer, o aprofundamento é muito maior, a gente consegue
a abrir coisas que antes a gente não se preocupava, não se abria. Então, com certeza, né? Não sei se vamos sair da música hoje aqui ainda, né? É exatamente nesse ponto que eu ia fazer uma sugestão, Tony, da gente, porque então, todo esse papo até aqui, me corrijam se eu estiver errado, é sobre as características ainda do ciclo do fandango. Ou eu estou muito loqueando. Tanto que nesse livreto que o Seco me traz, ele meio que ele começa no ciclo do fandango, aí ele vai dizer lá, né, que concluindo, o Rio Grande passou da música fandanguista para a música acordeonista, ou seja, o ciclo da viola para o ciclo da gaita e assim vai. Porque anteriormente, já quando ele fala do canto, eu fui ler, Tony, e na página 5, Seco, no 33, vai dizer ali, né, o canto apresentava sobre duas formas, né, o solo monofônico, na maioria da vez masculina, no entanto, a presença de duetos masculinos ou mistos, parêntese raro, herança das cantilenas caboclas trazidas pelos tropeiros que proporcionavam certas tiranas. E daí isso me deixa meio vago o que ele quis dizer com mistos. É mistos porque depois da vírgula do masculino, é misto no sexo ou misto na composição musical. Mas, enfim, a gente está falando Matheus, só para nós não cometer equívocos, esse livro que tu está aí é o Fandangos e Cantilhanas, né? Isso. Está. Esse aí tem a data de que data, mais ou menos, esse livro aí? A publicação dele? Aí, enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta. 2004, julho de 2004. Eu vou perguntar para o Cristiano como o Paixão escrevia ultimamente, porque eu sei que o Cristiano, lá em Antônio Prado, já até saiu da câmera ali, lá em Antônio Prado, ele produziu uma obra. Mas eu não vou falar isso, vou esperar o Cristiano falar, mas parece-me que os primeiros livros eles escreviam mais sozinhos. Cristiano, fala um pouquinho de como ele escrevia os últimos livros. Na verdade, foram aqui em Antônio Prado, foram 4, né, que a gente conseguiu patrocínio. Como é que eu vou... Por exemplo, as primeiras obras que o Paixão escreveu, por exemplo... Só um minutinho, Cristiano. Cristiano, existe pessoal saia justa. Quando a gente coloca uma pessoa na saia justa num vídeo. Não, por isso que eu estou tendo cuidado. Estou pensando... Mas eu não coloquei ele na saia justa, eu simplesmente amarrei a saia dele. Assim, ó, que é... Bom, aqui nós somos todos conhecidos, né? O Nivaldo sabe também isso que eu vou falar. Por isso que tem essas brigas de ego no nosso, entre aspas, no nosso lado. Porque no início o Paixão escrevia as obras sozinho, então, ou com a ajuda do Moacir, por exemplo. Então ele tinha uma interpretação da dança, ele falava, o Moacir interpretava o que o Paixão falava e ele descrevia. Ponto. E depois foram passando algumas outras pessoas auxiliando ele nessas obras, e daí o que acontece? O Paixão falava algumas coisas, e o Paixão, como não pensa, ele não pensava no concurso em si, ele pensava como folclorista. É uma briga que eu tenho com alguns amigos meus que eles querem avaliar como folcloristas, mas eles não sabem que uma peninha no chapéu é uma pena de caburé, da coruja, que tem todo um significado histórico, significado folclórico que o homem usava, e daí querem avaliar como Paixão. Então, há uma controvérsia nisso. Então, assim, durante um período nos últimos 20 anos, as obras do Paixão foram descritas sobre supervisão de alguns instrutores. E muitos instrutores trouxeram o seu entendimento em cima das obras. Por isso que em algumas, as primeiras obras têm uma descrição de uma forma, daí na segunda obra tem a descrição diferente de determinada dança, porque o Paixão não pensava no concurso. E eu achei uma graça que quando o Matheus leu a frase ali, ele disse, isso, vírgula. Então, essa vírgula para o Matheus tem um duplo significado. Para nós, que é, entre aspas, que seguimos o Paixão, a gente sabe que ele não escrevia na questão do concurso em si. Então, várias obras houve esse desencontro, tanto que o Tony sabe, agora eu vou botar ele na saia justa, esse último livro do Paixão,
que veio descrito ali, que foi lançado pelo MTG, uma baita obra, era o que precisava, trouxe descrição de várias danças que não tinha descrição, a partir da visão, não sei se foi do Paixão, mas enfim, o Paixão, ele deu aval, há muitas, entre aspas, falhas. Então, é uma coisa que eu vou levar para o painel do Fegadã, que se nós vamos seguir, por exemplo, esse último livro do Paixão, então todas as outras obras, aqueles livrinhos fininhos, nós não podemos usar, porque naqueles livrinhos fininhos, em determinados momentos, teve a interpretação de outros instrutores no auxílio do descrever das obras. E nesse livro final, teve o auxílio de outros que não estavam nas anteriores. Então, por isso que muitas vezes ele se contradizia nas obras por causa disso. Em determinados momentos, se trocou as pessoas que auxiliavam nessa questão das obras dos livros do Paixão. Então, quando nós vamos ler os livros do Paixão, eu Cristiano, eu tento pegar fragmentos folclóricos, as obras do Paixão, ter elas como referência folclórica, não como referência para o concurso, porque referência para o concurso, como o Tony já me botou nessa saia justa, tem muita coisa de um livro para outro escrita diferente sobre um determinado assunto. E não vou dizer que seja falha do Paixão. Eu acredito que foi falha das pessoas que auxiliavam ele naquele determinado momento por falta de conhecimento do que tinha sido escrito em outras obras. Eu não sei se é isso que o Tony queria ouvir, mas é o meu entendimento. Na verdade, assim, Cristiano, eu fiquei descobrindo várias coisas na tua fala aqui que eu não sabia, não estou sacaneando, eu já sabia, por isso que eu dei a cutucada, larguei para o lado de lá. Mas, assim, o que a gente está fazendo aqui? Como eu disse, né, não é nada, é mergulho, a gente está lendo as obras que o Paixão cita como referência para ele próprio, Sesimbra Jacques, né, o Saint-Hilaire, a gente vai lá, ele citou uma obra, nós lemos a obra que ele citou, tá? Mas para a gente ter uma ideia, deixa eu dar uma olhadinha na sala aqui, ó. O Juca não falou nada, o Juca é veterano de dança. Juca, de tudo que a gente falou aqui, tu já tinha ouvido tudo isso que a gente falou? Eu não tinha ouvido nada. Eu sou veterano, mas na parte da prática, né? Tudo aqui eu estou no pré. 20, 30 anos só dançando ali, só botando na prática, não só na sala. Agora estou no outro lado aqui, aposentei as botas, estou indo para a caneta aqui agora para aprender mais, né? E tudo é novidade. Uma coisa vai alinhando na outra, mas é tudo novidade. Aí a gente começa a perceber, né, Juca, que algumas coisas que a gente fazia dançando só por dançar, não entendia todo esse contexto, né, da onde a dança vai, da onde por que ela é assim, né? Por exemplo, os instrumentos característicos que a gente falou, só que a gente estava esquecendo da espora, né, Guris? Tocava a espora nessa época. Então, eu até falei colher não, a espora, fazia a percussão aí. Então, tu vê que o musical fica totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver hoje, que é a base e a gaita, onde a gente vai ler os ciclos coreográficos, vai perceber que a gaita é exatamente o oposto desse ciclo aí. A gaita mata o cantor do improviso, ele mata esse estilo musical, ela domina de uma outra forma. Daniel está com aqui da meta ficha. Só uma observação histórica quanto ao que tu falou em relação à colher. Há muita confusão em relação à colher, né? Quando se fala que tocava colher, é que existia a gaita de colher, né? Uma gaita de botão que, ao invés de ter baixos, ela tinha duas colheres na parte dos baixos, que eram só os dois baixos, duas colheres que abriam e fechavam uma ou outra, fazia o fom, 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 só aquilo ali. Então, essas são as colheres a que tanto se referiam, né? Eu tive o prazer de conhecer uma gaitinha dessa aí, e tocada pelo Algacir ainda. Aqui no Museu de Soledade tem um. Já pode continuar, Daniel. Eu abri a voz, meto o peito aí. Não, eu vim de novo, eu vim para causar intriga. Voltando ali, quanto a... Talvez a gente vá sair um pouquinho da tirana, mas só para contemporar essa fala ali das pessoas que escreviam com seu paixão. Teve um curso em Espumoso, que daquele curso ali deu duas polêmicas sem tamanho na sequência, após o curso. Eu me lembro, eu
Eu dançava no Rio Grandense e nós dançamos como segunda, terceira vez o Vaneirão Sapateado. A primeira vez foi dançado em Itajaí, Vaneirão Sapateado. Daí ali, fomos dançar lá em Formoso e o seu Paixão mandou nós girar as duas vezes, mesmo lado, na hora do Giro da Penha. Daí passou e saiu aquilo ali, e o seu Paixão falou do Ralentando também no Caranguejo, e ninguém se acertou naquele Ralentando, né, Cristiano? Gente, chamaram até a ONU para acertar o Ralentando e ninguém acertou. Tá. E dá sequência na vida, né? Tanto que não durou, né, Seco? Dá sequência na vida. Nos encontramos num curso em Carazinho, eu, seu Cristiano muito nervoso ainda, era um rapaz, ele ia morrer do coração naquela época dele. E me apareceram com um maneirão girando para os dois lados lá. E daí ninguém sabia de onde saiu aquele giro para os dois lados lá. E puxaram filmagem, pendrive do Tempo das Pedras ali. E daí era mais ou menos isso, tipo, cada um que escrevia com seu paixão botava, às vezes botava uma virgulazinha para se ajudar, não sei se eu estou certo ou errado em falar isso, mas daí segue bem como o Cristiano falou, tem que ter como subsídio aquilo ali e sei lá, né? Mas nunca deixando que sei lá, seu paixão, para mim, seu paixão estava sempre certo, né? O problema é que na finaleira ali, meio que se aproveitavam dele, né? Mas... Na tirana do lenço, como nós estávamos falando, o Cristiano levantou a mão. Vai lá, Cristiano. Não. Eu, Cristiano, por exemplo, tudo que eu escrevo, o que você comentou ali, que eu vou falar, a minha fala vai ser depois da fala do Seco, é baseado nas obras do Paixão, tu entende? Mas eu procuro hoje, como a vida vai nos calejando, por exemplo, pegar como referência folclórica tudo que ele escreve e trazer isso para as danças. E a partir do que o Seco, como avaliador, vai cobrar, eu tentar encaixar essas referências folclóricas dentro do que eu vou fazer. Eu falo isso na questão do Figadã. E na questão de Carazinho, eu não estava nervoso, cara, eu estava na minha razão. O que estava escrito de um jeito e ele dizia que era diferente, eu ia lá e tanto que nós conseguimos acabar o curso às 3h30 da tarde, não sei se tu lembra, com a dança do Graxaim, que ele nem pegou. E depois daí ele ia fazer lá, ele e o Moacir, na época, ia fazer em Carazinho. Mas eu não estava nervoso, cara, eu estava dentro do que estava descrito, né? Mas eu digo assim, a gente só vai conseguir entender o que o Paixão escreve nos livros dele quando nós pegar nessa questão dos fatos, dos resquícios folclóricos, dos fatos folclóricos. Ele fala como folclorista, traz as informações como folclorista, e depois nós temos que ter o discernimento de transformar isso para a questão do concurso, né? Eu digo isso, e eu tenho ele como base, aí eu não questiono isso. Não concordo com 100% do que ele fala, por exemplo, do que ele trouxe, mas 99,9%, cara, não tem questão porque não tem argumento, tu entende? Tem um determinado momento que não tem mais como a gente argumentar o que ele descreveu, tu entende? Então, é essa questão que eu digo, a gente tem que pegar essa questão do fato folclórico, né? Pode ir para tirando agora, Tony, desculpa. Não, pessoal, acho que ficou muito longo o vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui, eu vou interromper esse vídeo aqui agora, no próximo vídeo nós vamos entrar na tirana, aí já contextualizamos música, já conversamos bastante sobre essa parte de como a tirana se processava, então no próximo vídeo a gente entra na tirana em si. Se tu não assistiu o primeiro vídeo, já aproveita, vai lá, assiste primeiro antes de chegar na tirana, para te chegar nesse contexto bem embasado, tá? Nos encontramos no próximo vídeo, nos encontramos online.